A nossa lista de hoje é a penúltima e ela é muito importante porque ela vai trazer dons que nos ajudam a organizar, dirigir e tratar e cuidar de pessoas. Vamos lá então. Primeiro, o dom do conhecimento. Esse dom capacita cristãos a descobrirem, coletarem, analisarem e formularem informações e ideias que são importantes para o bem da igreja. No ambiente cristão, existem diferentes posições a respeito deste dom. Alguns cristãos denominam a palavra de conhecimento, mas é diferente do que nós estamos falando aqui. Essa palavra de conhecimento que alguns falam é uma revelação. E esse dom de conhecimento que estamos falando aqui não é uma revelação. O que caracteriza as pessoas com o dom do conhecimento é o fato delas virem com ideias novas que são importantes para a igreja. Normalmente esse dom é acompanhado também com o dom de ensino. Quais são as dicas para desenvolver esse dom? Invista mais tempo do que outros cristãos com o estudo da Bíblia. Outra coisa, colete dados e fatos que são importantes para o desenvolvimento da igreja. Quais são as possíveis tarefas para uma pessoa que tem esse dom? Escritor, trabalho teológico, estudos bíblicos, preparação de palestras, trabalho de edição, formas criativas de evangelização, planejamento a longo prazo, pesquisa sobre o desenvolvimento da igreja. Mas também não podemos esquecer de ver os perigos que as pessoas que têm esse dom podem enfrentar. Em alguns cristãos aos quais Deus deu esse dom, ele se tornou um fim em si mesmo. O que isso quer dizer? Eles acumulam muito conhecimento sem se preocupar com a edificação da igreja. Eles sabem muito, mas não compartilham. Outra coisa, algumas pessoas com esse dom têm uma visão pouco desenvolvida para coisas práticas e por isso aparentam estar um tanto fora da realidade. Essas pessoas com dom do conhecimento correm o risco de falar de muitas coisas, conhecer muitas coisas, mas não praticar e não compartilhar o conhecimento para o crescimento das outras pessoas. Lembre-se, este conhecimento não é para você, é através de você para abençoar a vida das outras pessoas. Outra coisa é a pessoa com dom de conhecimento se tornar orgulhosa achando que sabe mais do que as outras pessoas. Organização. Esse dom capacita cristãos a entenderem os objetivos para áreas específicas do ministério e elaborarem planos eficientes para alcançar esses objetivos. A palavra grega para organizador também poderia ser traduzida por timoneiro. E quem é o timoneiro? O timoneiro está entre o capitão do navio e a tripulação. Quer dizer, o capitão, o líder, é aquele que determina o que precisa fazer. E o timoneiro, no caso, o que tem o dom da organização, vai dizer como fazer e quem vai fazer. A diferença entre o dom da liderança e o dom da organização corresponde à diferença entre o capitão e o timoneiro de um navio. O capitão toma as decisões básicas, aonde o navio deverá ir, enquanto o timoneiro cuida para que, junto com a tripulação, leve o navio para o porto de destino. Quais são as dicas para desenvolver esse dom? A pessoa que tem o dom da organização deve ficar muito atenta para a sua vida espiritual. Experiências com a ação sobrenatural de Deus podem ajudar a dar ao próximo dom o equilíbrio necessário. Participe de seminários cristãos para executivos, que proporcione ajuda sobre como investir de forma ainda melhor seu dom. Trabalhe de forma consequente com um cronograma definido. Isso irá ajudá-lo a aproveitar melhor seu tempo disponível. Quais são as possíveis tarefas? São muitas. Organização de retiros da igreja, liderança de grupos de trabalho, organização de uma biblioteca, coordenação de grupos familiares, organização do informativo da igreja, planejamento e edificação de igrejas, repartir tarefas, os trabalhos, liderar grupos e os seus trabalhos,
organização de eventos, mas temos que tomar cuidado também com o quê? Pessoas com o dom da organização podem tender a simplesmente fazer as coisas. Elas veem que precisa ser feito e acabam fazendo. Porque elas têm uma facilidade de pensar no que precisa fazer. Mas tem que entender que elas vão ajudar outros a executar essas tarefas também. Pessoas que olham constantemente para o lado da organização, para tudo que tem que ser feito, pode se tornar freios, né, para as coisas visionárias da igreja. Tem coisas na igreja que tem que dar um passo por fé. E o organizador às vezes pensa que tem que organizar demais e acaba freando o trabalho. Sabedoria. Esse dom capacita cristãos a ajudarem pessoas a aplicar conhecimentos existentes a situações específicas. O dom da sabedoria pode ser diferenciado do dom do conhecimento. A pessoa que tem o dom do conhecimento age como um pesquisador na área, enquanto o que tem o dom da sabedoria vai ter uma direção para poder que a outra pessoa tenha uma prática do que está fazendo. Lembrando que esse dom não é o dom de sabedoria no sentido de revelação. Quais são as dicas para desenvolver o dom? Ocupe-se com estudo de casos diferentes para aprender a aplicar princípios a situações diversas. Desenvolva técnicas para fazer as perguntas corretas. Muitas vezes é melhor fazer perguntas de forma tal que a pessoa mesmo encontre a resposta correta, do que apresentar soluções prontas desde o princípio. Quais são as possíveis tarefas? Aconselhamento, ministério de bênção, aconselhamento na área de dom, seminário, solução de conflitos, aconselhamento de vidas, aconselhamento no âmbito da igreja. É bom lembrar, né, de Salomão resolvendo a questão daquelas duas mulheres e do filho que havia morrido. Quais são os perigos? Como o conselho das pessoas com o dom da sabedoria é muito procurado, elas estão em perigo de dar respostas, mesmo quando talvez não as tenham. Existe o perigo dessas pessoas serem colocadas numa posição meio de guru, de alguém que adivinha, que sabe tudo, cujos conselhos são seguidos cegamente. Tome cuidado com isso. Aconselhamento. Esse dom capacita cristãos a servirem outros por meio da consolação, exortação e encorajamento, de modo que eles experimentem ajuda e cura. O dom de aconselhamento tenta combinar os dois sentidos da palavra grega parakaleo, que significa tanto exortação como encorajamento. Esse dom se diferencia do dom pastoral, pelo fato de que o ministério de aconselhamento não precisa haver um relacionamento a longo prazo com a pessoa em questão. A pessoa que tem o dom do aconselhamento preocupa-se por um tempo limitado com o bem-estar pessoal e espiritual de uma outra pessoa. Depois se dedica à pessoa seguinte. Dicas para desenvolver o dom. Estude os salmos e preste atenção às mudanças de ânimo das pessoas que querem viver com Deus. Analise como você pode usar os salmos para consolar pessoas que estão em situações semelhantes. Com base no livro de Jó, estude como você pode lidar com pessoas que estão sofrendo e aquilo que é melhor não fazer. Como conselheiro, você mesmo também precisa de aconselhamento de tempos em tempos. Possíveis tarefas: equipe de aconselhamento, aconselhamento sobre dons, entrosamento de novos cristãos, trabalho com marginalizados, trabalho com idosos, trabalhos em presídios, visita aos doentes, grupos de casa, ministério de bênção, aconselhamento sobre drogas, aconselhamento familiar, aconselhamento por telefone, acompanhamento de doentes terminais, encorajamento, né? Veja como esse dom é importante. Quais são os perigos? Alguns cristãos com esse dom se sobrecarregam tanto que a sua própria vida e a família sofrem com isso. Quer dizer, a pessoa se envolve tanto com o problema dos outros e esquece dos seus e da sua família. Então tome cuidado. Às vezes falta aos cristãos que, por causa do seu dom de aconselhamento, conseguem empatizar muito com as pessoas, serem sérios
e claros na hora de passar o conselho. Estão envolvidos demais com o problema da outra pessoa e acabam não passando o conselho necessário. Liderança. Esse dom capacita cristãos a estabelecerem objetivos para a igreja e comunicá-los aos outros de tal forma que trabalhem voluntariamente para alcançar esses alvos. A diferença entre a autoridade legal e o dom da liderança é que este é caracterizado pelo fato das pessoas seguirem voluntariamente aqueles que têm esse dom. Cristãos com esse dom, via de regra, não precisam insistir na sua autoridade como líderes. As pessoas o seguem sem necessidade dessa insistência. Dicas para desenvolver esse dom. Estude de forma aprofundada o que a Bíblia diz a respeito da liderança espiritual. Entretanto, o dom da liderança é apenas um de muitos critérios para líderes cristãos. Ocupe-se com biografias de grandes líderes para descobrir mais sobre os princípios da liderança. Concentre seu ministério em descobrir e formar novos líderes. Quais são as possíveis tarefas? Supervisor diário, liderar o culto, planejamento a longo prazo, liderança de grupos, de redes, de ministérios, de células. Quais são os perigos que corre uma pessoa com esse dom? Um perigo que todos os líderes cristãos é o isolamento espiritual. Muitos não têm ninguém que possa entrar no seu íntimo. A pessoa também que está chamando atenção muitas vezes está exposta a tentações específicas como dinheiro, sexo e poder. Outra coisa, alguns líderes têm dificuldade em manter a humildade, mas o Novo Testamento incentiva principalmente os líderes a serem humildes, como está escrito lá em 1 Pedro 5, versículos 5 e 6.